Hoje, excepcionalmente, estamos aqui em Teresina para fazer essa apresentação. O desencanto, de fato, não é incomum nós encontrarmos pessoas que se dizem desencantadas com a política. Quais seriam os fatores que concorrem para esse desestímulo? Erivan, é bom a gente lembrar que alguém já falou que todo jovem, quando ele é socialista aos 18, ou seja, ele é um incendiário aos 18 e ele é um bombeiro aos 40. Teve um ex-primeiro-ministro britânico que dizia o seguinte: o jovem que não é socialista aos 18, ele não tem coração. E o adulto que não é, assim, um liberal aos 40 é porque não tem cérebro. E isso mostra um pouco do que é o percurso da nossa vida humana, né? Eu creio que você lembra que nos anos 70, aí em Picos, a juventude tinha todo um movimento e assim a gente tinha sonhos e buscava a participação. Essa questão da participação, da cidadania nas decisões, é uma herança que vem dos gregos. Então, há muito tempo que os gregos consideravam que o cidadão, né, era aquela pessoa que participava nas decisões. É bom a gente lembrar que nos tempos antigos era a lei da força, a lei do mais forte, os povos viviam guerreando uns com os outros e aqueles que conquistavam os demais, eles escravizavam. E foi sempre assim. Então, a experiência grega é uma experiência rara, porque a partir dali surgiu a ideia de se pensar as relações políticas. E desde aí que vem essa ideia da cidadania. O cidadão é a pessoa que participa nas decisões da sociedade onde ele vive. Então, política é isso, no sentido aristotélico, no sentido definido por Platão. Quer dizer, o que é a política? A política é a arte de conciliar os diversos interesses e se encontrar a decisão que seja melhor para a comunidade. E a gente sempre alimentou isso, né? E aí eu fiz referência aí à nossa juventude, e todas as pessoas passam por esse estágio de pensar a melhoria, né, da vida em sociedade. Agora, a gente percebe hoje no nosso país um certo desencanto da juventude e mesmo até dos próprios cidadãos, uma certa alienação, né? Que é um termo que em grego significa estar isolado do mundo, ou seja, aquela pessoa que não participa das decisões da polis, né? Porque antes as pessoas viviam no meio rural, no interior, e a partir do momento que começou a se viver em grupo, em sociedade, nas cidades, teve a necessidade de se estabelecer regras, de se criar leis, de se criar códigos de conduta. É daí que vem, então, essa ideia de participação. Agora, o que explica esse certo desencanto, que é uma característica deste momento que nós estamos vivendo, é porque as pessoas estão cansadas de tantos escândalos, né? De tanta corrupção, de tanta malversação da coisa pública, né? Entra governo, sai governo, governo de esquerda, governo de direita, governo de centro, e o nosso país parece que está condenado a viver eternamente lidando com esses problemas. Eu acho que isso daí gera esse desencanto que a gente observa hoje, não só na juventude, né? Não se vê mais aqueles movimentos estudantis, né? Os movimentos os próprios partidos políticos, a juventude dos partidos políticos, né? Ou mesmo grupos de pessoas, grupos de jovens ou grupos de cunho religioso. Nós não vemos mais esse nível de atividade, né? De pessoas querendo participar da vida política, porque quando a gente fala vida política, nós não estamos nos referindo apenas à política partidária, né? É bom a gente lembrar aqui que política é tudo aquilo que diz respeito a como que são tomadas as decisões para se viver em grupo, se viver em sociedade. Então eu diria que é um tema que merece bastante reflexão para a gente entender assim, quais as consequências desse tipo de atitude, desta indiferença, né? O que pode acontecer se essas coisas continuarem nesse ritmo? É uma questão para a gente analisar e refletir quais seriam as consequências disso, né? É mais ou menos por aí. Qual é a essência da lição que os gregos dão para nós, mesmo tendo vivido há centenas e centenas de anos, quando essas ideias começaram a ser concebidas em pleno tempo da pós-modernidade?
Muito bem, eu acho que essa é uma boa pergunta que deve levar a gente a refletir. A primeira, eu acho que grande lição que os gregos legaram para nós, e 2.300 anos depois ainda continua válido, e eu digo que o mundo ocidental, nós temos uma grande dívida para com os gregos, porque antes era a barbárie, antes era a violência, né? Antes era a lei do mais forte, e isso perdurou durante muitos anos. Os gregos foram os primeiros a pensarem a resolução dos conflitos humanos através do pensamento, da reflexão, das ideias. Então esse é o primeiro legado que eles nos deixaram. Se a gente pegasse os 3 maiores filósofos que mais influenciaram o pensamento humano e a própria criação da ciência, que foi Sócrates, Platão e Aristóteles, Sócrates dizia o seguinte: a vida irrefletida não vale a pena ser vivida, né? Então, o que distingue o ser humano é a capacidade de raciocínio. Inteligência os bichos têm também, mas o que nos faz humanos é essa nossa capacidade de pensar, de refletir, de analisar o passado e construir um novo futuro a partir das lições aprendidas. Então, fazendo uma conexão entre isso daí e o tema que você trouxe ao debate hoje, esse desencanto com a política, a primeira coisa que a gente tem que refletir é o seguinte: o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo, e os mais pobres são aqueles que pagam mais impostos, porque de repente alguém pode ser levado a pensar, porque não paga imposto de renda, aquela declaração anual, ou não tem um salário que todo mês é retido. É um engano, é um equívoco grave. Todos nós pagamos imposto de renda. A conta de eletricidade da nossa residência é 25%, dependendo aí do estado, mas em média 25% daquela conta são tributos. Então essa conta de energia, ela poderia ser mais em conta, 1/4 mais barato, se não fosse para o governo, para os impostos. Então a primeira reflexão que nós temos que fazer é que esse dinheiro é nosso, esse dinheiro é público, res pública, quer dizer, a coisa pública. Então esse é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro legado que nós temos que aprender com os gregos, de entender, primeiro assim, olha, a vida na polis, a vida na cidade, a vida em grupo exige participação. Então nós temos que participar. E isso requer reflexão, análise, tomada de decisões. E um outro ponto que os gregos nos legaram, e aí já com Aristóteles, quando ele dizia o seguinte, que a finalidade do homem é a vida virtuosa. Arete em grego, que significa o cultivo da virtude, né? Então a ética, a virtude, todas essas reflexões que eles fizeram, ela é contingencial. Não é você dizer que é ético, é você, nas situações concretas da vida, das relações com as pessoas, você buscar a vida virtuosa. E a vida virtuosa é como, aí lembrando um outro grande filósofo da tríade, que é o Platão, que ele dizia as 4 virtudes, que é, primeiro, a sabedoria, né? Você saber distinguir o certo do errado, né? Segundo, a moderação, que é você buscar o equilíbrio em tudo, né? Em tudo, evitar os extremos, que também era uma outra verdade aristotélica, né? A questão da coragem, né? Que é a terceira virtude, a coragem, que é você saber lidar com as situações emocionalmente difíceis, né? Tanto interior, ele dizia, interna, quanto nas relações com as outras pessoas, né? E a quarta virtude é justamente a política, que é tentar harmonizar tudo isso. Então, eu diria assim, talvez uma das coisas que estejam faltando nos tempos atuais, Erivan, é justamente essa postura filosófica de estar refletindo sobre o mundo, sobre o que acontece, né? As causas, o propósito, as tendências, para onde está se indo, aonde se vai chegar, qual o destino de tudo isso. Então talvez esteja faltando no nosso povo assumir uma postura mais crítica diante da realidade, daquilo que nós já comentamos outro dia, do ver, julgar e agir. E levando em conta tudo isso, e aí fazendo essa ponte, relembrando aí essa herança que nos deixaram os gregos, que é buscar a vida virtuosa, né? Que não faz sentido quando a gente pega todos esses escândalos que aconteceram no Brasil. E onde estão essas pessoas? Será que vale a pena tudo isso? Para
quê? Qual o objetivo? Quem lembra ainda da Operação Castelo de Areia? Quem lembra ainda do Valdomiro Diniz, do escândalo dos Correios, da Petrobras, da compra de votos da reeleição? E a gente se pergunta por que tudo isso? As pessoas poderiam, e aí, mais uma vez, retomo e volto aos gregos, que a vida virtuosa é você estar bem consigo mesmo. Será que a gente se sente bem, né? Será que você se sente realizado quando aquilo que você consegue é fruto do roubo, da corrupção, de tirar os recursos daquelas pessoas que estão passando dificuldades, morrendo nos hospitais por falta de remédio, morrendo de fome e tudo mais? Então, essas reflexões que nós estamos fazendo aqui nesse momento, essa é a arte da política, de a gente pensar, refletir e tomar atitudes, tomar postura, tomar decisões. Nós estamos aí em um ano de eleição e é bom a gente resgatar esse sentido clássico da política, né, com a arte de conciliar os diversos interesses divergentes, e é bom que as pessoas pensem diferente, não seria ideal que todos pensassem iguais, e a política é isso, a vida na polis, a vida na cidade, a vida em grupo, requer a gente conviver com as diferenças, com as divergências, né, e buscar essa conciliação. Agora, o que vai orientar essas relações humanas são os princípios, são os valores que devem estar acima dos interesses materiais, né? Agora, tudo isso requer uma profunda reflexão e é justamente isso, eu acho que, mais uma vez, destacando aí o papel que o seu jornal e que essa TV exerce no sentido de estar provocando essas reflexões para a gente, uma tomada de decisão diferente, para a gente não continuar nesse alheiamento, nessa indiferença, porque hoje realmente esse desencanto, quando a gente vê tanta corrupção, tanto desmando, tanto malversação de recursos públicos, né, tanta injustiça, aí a primeira reação que a gente tem é de deixa isso para lá, larga isso, não quero me envolver com isso, né? E aí que entra a virtude da coragem, que é a gente conviver com as situações emocionalmente difíceis e buscar a sabedoria para discernir, para distinguir e tomar as decisões buscando o equilíbrio, a justiça e o discernimento. Acho que a gente precisaria ter mais espaços, né, mais instâncias, mais fóruns de discussão, de debate, sem aquela pretensão de achar que isso vai transformar o mundo, como aqueles nossos sonhos que a gente tinha na juventude, né? Sem essas ilusões, sem falsas ilusões. Mas, por outro lado, Erivan, nós precisamos também de uma certa utopia, né? De, assim, aquele desejo de construir uma vida melhor, um mundo melhor, e a gente, é claro, apesar de tudo e de todas essas questões que a gente vive em nosso país, mas nunca perder a esperança de que amanhã pode ser melhor, pode ser diferente. Mas esse é o trabalho nosso, é a vida nossa, e conviver com isso, e vamos tocando a vida em frente, né?